A Maldição dos Navegantes. Boas-vindas a mais um episódio de Contos Sobrenaturais. Hoje vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em Porto Seguro, Bahia. Em uma antiga vila de pescadores, um velho marinheiro conta uma lenda sombria sobre um navio pirata que afundou nas águas próximas. Os espíritos dos piratas retornam nas noites de lua cheia, em busca de novas almas para completar sua tripulação. Mas quando um jovem pescador cético decide desafiar essa lenda, ele se vê preso em um pesadelo muito além de sua compreensão. Prepare-se para conhecer a Maldição dos Navegantes. Capítulo 1. O Aviso do Marinheiro. A noite caía sobre a vila de pescadores em Porto Seguro, e a brisa salgada do mar trazia consigo o som distante das ondas quebrando nas rochas. O pequeno vilarejo estava mergulhado em uma paz aparente. Mas, entre os moradores mais antigos, havia um conhecimento não falado sobre os perigos daquelas águas. Não era uma noite comum. Era noite de lua cheia, e todos sabiam que esse era o momento em que a lenda tomava vida. João, um jovem pescador destemido e cético, ria das histórias que ouvira desde criança. Para ele, os relatos sobre um navio pirata que havia afundado séculos atrás, com sua tripulação condenada a vagar eternamente pelas águas, não passavam de contos para assustar crianças. Mas naquela noite, sentado na única taverna da vila, ele ouviu novamente essa história, contada pelo velho marinheiro Vicente, um homem que havia passado a vida no mar e cujas palavras eram sempre carregadas de um temor silencioso. Vicente, com sua barba grisalha e olhos cansados, era uma figura respeitada, mas suas histórias sobre o navio pirata eram vistas como delírios de um homem marcado pelo tempo. "Cuidado com o mar essa noite, João", disse Vicente, sua voz rouca cortando o ar pesado da taverna. "Hoje, a lua cheia está alta e os espíritos estão famintos. Eles vêm buscar almas para completar sua tripulação. Não vá ao mar." João riu, balançando a cabeça. "Histórias de marinheiro velho, Vicente. Amanhã, trarei um peixe maior que essa taverna para mostrar que não há nada a temer." O velho Vicente apenas o olhou com tristeza. "Aqueles que desafiam a maldição nunca voltam, João. Já perdi muitos amigos para o navio fantasma. Acredite ou não, a escolha é sua. Mas lembre-se, se ouvir o som do sino do navio, já será tarde demais." Determinando provar que a lenda era apenas um mito, João deixou a taverna, ignorando os olhares preocupados dos outros pescadores. Decidido a desafiar o mar e a lua cheia, ele preparou seu pequeno barco para uma noite de pesca. Enquanto lançava a rede nas águas escuras, a lua cheia brilhava intensamente no céu, iluminando o mar como se fosse dia. Conforme as horas passavam, o mar, normalmente tranquilo, começou a mudar. As ondas se tornaram mais agitadas e uma névoa espessa começou a se formar sobre a superfície da água. João, teimoso como sempre, ignorou os sinais, focado apenas em capturar sua grande pescaria. Mas então, do nada, ele ouviu um som baixo, profundo, que parecia ecoar diretamente debaixo d'água. Um som metálico, familiar e assustador. O som de um sino. João parou, seu coração acelerando. Lembrou-se das palavras de Vicente e, pela primeira vez, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Olhou ao redor, tentando localizar a origem do som, mas a névoa era densa demais. Foi então que ele viu, emergindo lentamente das profundezas, a silhueta de um grande navio de velas rasgadas, escuras como a própria noite. O navio parecia feito de sombras, como se estivesse preso entre o mundo dos vivos e o dos mortos. João, com o coração batendo descontroladamente, tentou remar para longe. Mas era como se o mar estivesse contra ele. As ondas o empurravam de volta em direção ao navio fantasma, que agora se aproximava cada vez mais.
O som do sino ficou mais alto, e João podia ouvir o vento assobiando pelas velas do navio, trazendo consigo sussurros em línguas antigas. Desesperado, ele puxou as redes, tentando cortar as cordas que o prendiam, mas elas estavam inexplicavelmente emaranhadas. O pânico começou a tomar conta dele quando percebeu que o navio estava ao seu lado. No convés, sombras indistintas se moviam, e o som de passos ecoava como um martelar constante. O jovem pescador sentiu uma força invisível puxá-lo para o navio. As águas ao redor começaram a rodopiar, formando um vórtice que o puxava para o abismo. Ele lutou com todas as suas forças, mas sentia que estava perdendo a batalha. A última coisa que viu antes de ser tragado pela escuridão foi o olhar vazio de um pirata espectral, que parecia sorrir enquanto o puxava para o navio maldito. Capítulo 2. A prisão dos condenados. João abriu os olhos com um sobressalto. Seu corpo estava molhado e frio, e o som das ondas quebrando contra o casco de madeira ecoava ao seu redor. Ele estava deitado no convés de um navio, mas não era o seu barco de pesca. O ar estava pesado com o cheiro de sal, podridão e algo mais indefinível, algo que cheirava a morte. Quando se levantou, sentiu o mundo girar ao seu redor. O convés estava coberto de musgo e algas, como se o navio tivesse passado séculos submerso. As velas, escuras e rasgadas, balançavam ao vento, emitindo sons que lembravam lamentos distantes. Olhando ao redor, João percebeu que estava completamente sozinho. Ou era o que ele pensava. Uma risada baixa e rouca chamou sua atenção. Virando-se, viu um grupo de figuras ao longe, na proa do navio. Eram homens, mas seus rostos eram pálidos e cadavéricos, como se estivessem mortos há muito tempo. Suas roupas, rasgadas e mofadas, indicavam que eram piratas, e seus olhos não tinham vida. "Bem-vindo ao nosso navio, jovem pescador", disse uma das figuras, sua voz parecendo raspar as cordas vocais. "Você teve a coragem de desafiar a maldição, mas agora pertence a nós." João tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão, como se algo o estivesse segurando. Ele olhou para baixo e viu que seus pés estavam enraizados no convés, como se o próprio navio o estivesse consumindo. O pavor tomou conta dele, e ele tentou desesperadamente se libertar, mas era inútil. Os piratas começaram a se aproximar lentamente, seus movimentos rígidos e arrastados, como se estivessem presos em um estado entre a vida e a morte. "Não há escapatória", disse o líder, um homem alto e esquelético com um sorriso sinistro. "Você será um de nós antes do amanhecer." João tentou gritar, mas sua voz falhou. O líder dos piratas levantou a mão e João sentiu uma pressão esmagadora em seu peito. Ele caiu de joelhos, incapaz de respirar, enquanto as sombras dos piratas se fechavam ao seu redor. Eles começaram a sussurrar palavras em uma língua antiga e esquecida, palavras que pareciam corroer sua sanidade. Ele começou a sentir seu corpo se transformar, como se estivesse sendo consumido pela mesma maldição que afligia aqueles piratas espectrais. Suas mãos começaram a se tornar pálidas, seus dedos alongando-se em garras, e ele percebeu com horror que estava se tornando um deles. Mas então, algo mudou. Um raio de luz da lua cheia atravessou as nuvens, iluminando o convés e fazendo os piratas recuarem momentaneamente. João sentiu a pressão em seu peito diminuir, e com um último esforço, conseguiu libertar seus pés do convés. Sem pensar, correu em direção à proa, mas o navio parecia interminável. As tábuas do convés se estendiam por metros e metros, e os piratas, agora furiosos, começaram a persegui-lo. João sentia o desespero crescer enquanto corria, sabendo que não tinha para onde ir. Finalmente, alcançou a beira do navio
e olhou para o mar abaixo. As águas estavam escuras e agitadas, mas era sua única chance. Sem hesitar, ele se jogou no mar, sentindo a água fria envolvê-lo. Os gritos dos piratas ecoaram atrás dele, mas João não parou. Ele nadou com todas as suas forças, tentando se afastar do navio maldito. Porém, quando ele olhou para trás, viu que o navio não havia desaparecido. Ele ainda estava lá, como uma sombra flutuante, sempre presente. João nadou mais rápido, mas sentiu algo agarrar sua perna, puxando-o para baixo. Ele lutou desesperadamente, mas a força era implacável. Quando finalmente emergiu à superfície, percebeu que o navio estava desaparecendo na névoa, mas o som do sino ainda ecoava em seus ouvidos. Com o último resquício de força, João nadou em direção à costa, sua mente atormentada pelos gritos dos condenados que deixara para trás. Ele finalmente alcançou a praia, exausto e em pânico, mas vivo. João sabia que havia escapado por pouco, mas as marcas do encontro estavam gravadas em sua mente e em seu corpo. Ele olhou para suas mãos e viu que a transformação havia começado, mas parou. Ele não estava mais seguro. Capítulo 3. O último chamado. João caiu na areia da praia, sua respiração pesada e irregular. Sentia uma exaustão profunda, não apenas física, mas também mental. A experiência que havia acabado de viver parecia um pesadelo, mas as marcas em suas mãos eram uma prova inegável de que aquilo havia sido real. As primeiras luzes do amanhecer começaram a iluminar o horizonte, e ele tentou se convencer de que estava a salvo. Mas uma sensação sombria se agigantava em seu peito, uma intuição de que o pior ainda estava por vir. Ele se levantou com dificuldade, suas pernas trêmulas, e começou a caminhar de volta ao vilarejo. Cada passo parecia um esforço monumental, mas ele sabia que não poderia parar. Precisava encontrar ajuda. Precisava contar a alguém o que havia acontecido. Mas quando chegou à vila, algo estava errado. As ruas estavam desertas. O silêncio era total, exceto pelo som distante das ondas batendo na costa. Com o coração acelerado, João se dirigiu à taverna onde tudo havia começado. A porta estava entreaberta, e ele entrou, esperando encontrar Vicente, o velho marinheiro que havia tentado alertá-lo. Mas a taverna estava vazia. As mesas estavam cobertas de poeira, como se ninguém tivesse estado ali por muito tempo. João olhou ao redor, desesperado, mas não havia sinal de vida. Foi então que ele ouviu novamente o som do sino. Um som baixo, quase imperceptível, mas que fez seu coração gelar. O sino do navio pirata. João correu para fora da taverna, mas o vilarejo ainda estava deserto. O som do sino continuava, mais alto agora, ecoando pelas ruas vazias. Ele sabia o que aquilo significava. Sabia que o navio não o havia deixado escapar. Desesperado, João correu em direção à praia, esperando que a luz do dia o protegesse. Mas o céu estava estranho. As nuvens escuras pareciam se fechar sobre ele, e o som do sino estava mais alto, quase ensurdecedor. Quando ele finalmente alcançou a areia, viu algo que o fez parar. No horizonte, onde o mar encontrava o céu, o navio fantasma se aproximava novamente. O pânico tomou conta de João, mas ele não tinha mais forças para correr. O navio avançava rapidamente, cortando as águas como uma lâmina. Ele podia ver as figuras espectrais a bordo, seus rostos pálidos e vazios, observando-o com fome. João caiu de joelhos, sentindo a areia fria sob suas mãos. Ele sabia que estava perdido. As águas começaram a se agitar violentamente quando o navio fantasma chegou à costa. João sentiu a força do mar o puxar, como se tentasse arrastá-lo de volta ao navio. Ele tentou resistir, mas era inútil. O som do sino agora era ensurdecedor, e ele sentiu uma dor aguda em sua cabeça, como se estivesse sendo rasgada ao meio.
Foi então que ele viu Vicente, o velho marinheiro, parado na praia. Seus olhos estavam fixos em João, mas havia algo diferente nele. Algo que João não havia percebido antes. Vicente estava sorrindo, mas não era um sorriso de conforto. Era um sorriso frio, quase cruel. Eu avisei, João, disse Vicente, sua voz soando estranhamente distante. Mas você não ouviu. João tentou gritar, mas sua voz falhou. As águas o envolviam agora, e ele sentia seu corpo sendo puxado de volta ao mar. Ele tentou agarrar a areia, mas seus dedos escorregaram, deixando apenas marcas fracas. Quando olhou para o céu, viu que a lua ainda estava lá, alta e brilhante, mesmo no amanhecer. Vicente continuava a observar, impassível, enquanto João era arrastado para as águas. O navio fantasma estava agora ao seu lado, e ele podia ver as figuras pálidas estendendo as mãos, prontas para recebê-lo. A última coisa que João ouviu antes de ser puxado para o abismo foi o som do sino, soando seu destino final. O mar engoliu João, e o navio desapareceu na névoa, levando sua nova alma para a tripulação dos condenados. Quando a luz do dia finalmente chegou, a praia estava vazia, exceto por um pequeno pedaço de rede de pesca flutuando nas águas calmas. O vilarejo voltou à sua rotina, os pescadores voltaram ao mar, mas ninguém mais ouviu falar de João. A maldição dos navegantes havia reivindicado mais uma alma, e o navio fantasma continuaria sua busca por novas presas em noites de lua cheia. A lenda se espalharia, sendo contada por gerações, mas poucos acreditariam. E aqueles que ousassem desafiar a maldição, como João, saberiam que o som do sino era o prenúncio do fim.